www.kazarima.fr. Por favor, estamos aqui a pouco. Então, quando nós vamos acolher o vosso avô e o nosso pai, a igreja, vamos mostrar a igreja. Vamos bater as palmas. Dieu notre Père, Deus é nosso Pai, nous voulons te dire merci nós queremos te dizer obrigado. parce que nous allons merci pour la présence nayo, Obrigado pela tua presença. merci pour le peuple nayo, Obrigado pelo teu povo. merci pour la culte hoy. Obrigado pelo esse culto. Lima nyoso te so gloire. E que tudo te conceda. Amen. Amen. C'est un culte très important É culto muito importante parce que les hommes ont trois objectifs. é porque aquilo tem três objetivos. Culte Yalelo, nous allons avoir trois raisons. O culto de hoje é para três razões. Première raison, A primeira razão vous allez culte action de grâce. é culto de ação da graça. On a ma camion sur la télévision dans le século 2013. É por tudo que Deus fez para nós durante este ano de 2013. Deuxième raison, il y a culte Oyo. O segundo fundamento desse culto Les amis culte Oyo, les lots n'a représenté la communauté Tirano. é desta vez que eu vou apresentar na comunidade do Tirano Homme de Dieu, la ministre de Dieu va être consacré. os homens de Deus que foram consagrados. Et la affectation que va mise en place là-bas. E vai se realizar a colocação para onde vão trabalhar. Et je vais présenter ma décision importante concernant la communauté. E vai se apresentar as decisões mais importantes perante a comunidade. Et troisième raison, A terceira razão, à la même occasion, il y a culte à l'élo. com a mesma oportunidade desse culto, Donc on consacré par ancien et par diacre. La ligne n'a pas de message nanga. queria iniciar primeiramente com a mensagem. Atane si liboso nanga awa bomoni na zana ordinateur. Acredito que estão a ver aqui em frente que estou com computador. Alors, question nanga ezali, E a minha pergunta é, selon bino, consoante a vossa opinião, eloko nini ekomesaka ordinateur na valeur makasi? o que torna o computador valioso ou mais valor? Eloko nini ekomesaka ordinateur valeur O que faz que o computador torna uma peça valiosa? à travers le message à l'élo, Através dessa mensagem, donc oyekola nini ekomesaka ordinateur na valeur. nós vamos aprender o que torna o computador uma peça valiosa. Mutu mwa lebi amen. Será que alguém vai dizer amém? Na mokanda ya Genèse. No livro do Gênesis, A chapitre nango 49. no seu capítulo 49, nasengi moto nyonso aza très attentif na makambo nyonso koleka awa. peço que todo mundo seja atento das coisas que vão acontecer neste lugar. Parce que ezali une journée très stratégique pour Porque é dia muito estratégico para as nossas vidas que na vie ya communauté. e para a vida da comunidade. Genèse chapitre 49. O Gênesis, no seu capítulo 49, okotanga verset nango 1 na verset 28. vamos ler o versículo 1 e findar até o versículo 29. Genèse chapitre 48. É o Gênesis 48, Pardon, 49. é 49, certo? Verset 1 na verset. Esse é o versículo 1 até 29. Alors, pour la raison il y a temps, Por razão do nosso tempo, ngana kotanga kaka verset 1. somente vou ler o versículo 1.
Maintenant, ndako yo kotanga verset 1 et verset 29. Mas em casa vai fazer uma meditação a partir do versículo 1 até 29. Genèse chapitre 49. Gênesis 49, 1 até 29. Mais awa ngana dotanga verset 1. Mas aqui somente vou ler o versículo 1. Jacob appela ses fils et dit, O Jacó convidou seu filho e disse: assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite du temps. Juntem-vos para que eu vou vos contar aquilo que vai acontecer no futuro. Que Dieu bénisse sa parole. E que Deus abençoe a sua palavra. La bénédiction prophétique. A bênção profética. Alors, la bénédiction prophétique. Vamos falar sobre a bênção profética. Vite le message Oyo. O objetivo dessa mensagem Ils allaient pour la bataille sa peuple de Dieu. é para mostrar ao povo de Deus Que échec réussite na vie à moto. porque a derrota e o sucesso na vida de uma pessoa Ils ont dépendre na déclaration que ma parole peut nous demander. está a depender das declarações e as palavras que foram pronunciadas na vida de uma pessoa. La bénédiction prophétique. A bênção profética. L'objectif est d'aller pour la bataille sa vie que O objetivo é para nos mostrar de que échec réussite na vie à moto. a derrota ou o êxito na vida de uma pessoa Ils ont dépendre na maluba toda a déclaration et na vie à moto. está a depender das declarações e palavras que foram apresentadas na vida de uma pessoa. Dans notre message, Dentro da nossa mensagem, nous avons 4 points à partager. temos 4 pontos a partilhar. Premier point, O primeiro ponto, nous allons là quelques observations importantes. vamos falar acerca de certas observações importantes. Premier point, nous allons là quelques observations. O primeiro ponto, algumas observações importantes. Deuxième point, O segundo ponto é nous allons auprès de qui devons-nous avoir la bénédiction prophétique. a quem nós podemos beneficiar da bênção profética. Troisième point, nous allons là O terceiro ponto vamos falar comment recevoir la bénédiction prophétique. como devemos beneficiar da bênção profética. Et quatrième point, E o quarto ponto é conclusion. as conclusões. Je reprends rapidement. Estou a repetir rapidamente. Thème la mission est O nosso primeiro o tema é la bénédiction prophétique. a bênção profética. Objectif du message. E o objetivo dessa mensagem Les amis par la côté de sa mission é para nos demonstrar que échec de réussite dans la vie à mon a derrota ou o sucesso na vida de uma pessoa et les amis qu'on dépendre dans la parole de maman. depender das palavras que foram pronunciadas na vida de uma pessoa. Et nous avons 4 points à partager. E temos 4 pontos a partilhar. Premier point, O primeiro ponto, donc on verra la observation importante. vamos falar das observações importantes. Deuxième point, O segundo, donc comment on a auprès de qui recevoir la bénédiction. a quem nós devemos beneficiar da bênção profética. Troisième point, O terceiro, donc comment recevoir la bénédiction prophétique. como devemos beneficiar da bênção profética. Et quatrième point, la O conclusion. quarto, que é a última, que é as conclusões. Mouvement à colo amen. Será alguém pode dizer amém? Est-ce que mouvement à colo amen? Será que alguém pode dizer amém? Eu vejo uma boca por aqui. Aplaudimos pela glória de Jesus. Na texte totangi, No texto que acabamos de ler, la Bible dit que Jacob, a Bíblia diz que o Jacó, quand il a commis mon bangue, quando ele envelheceu, avait une petite banane. ele convidou seus filhos. Na Genèse 49, No Gênesis 49, verset 1, no seu versículo 1, la Bible dit, a Bíblia diz: Jacob avait une banane, o Jacó convidou seus filhos fait aïe ici bango. e ele lhes diz: Approchez-vous de moi aproximam-se de mim et je vous annoncerai e vou vos anunciar ce qui vous arrivera aquilo que vai acontecer dans la suite du temps. no futuro do tempo. Alors, ce qui
Se nós lemos melhor o Gênesis 49, verset 1 à 29, o versículo 1 até 29, on comprend que Jacob vai ver que Jacó, ele falou as palavras em cima da vida de cada um dos filhos. Jacob a appelé ses enfants. O Jacó convidou seus filhos. D'abord, qui est Jacob? Primeiro, quem é o Jacó? Jacob, c'est un père. Jacó é um pai. E ele chamou os filhos. E ele lhes diz o seguinte: venham ao meu lado. E vou dizer um por um de vocês aquilo que vai acontecer no seu futuro. Nous sommes en train de parler de la bénédiction prophétique. Estamos a falar acerca da bênção profética. Il y a un mot que je dois d'abord expliquer. Há conceito primeiro que devo explicar. Et c'est le mot prophétique. Primeiro, conceito profético. Pourquoi nous parlons de la bénédiction prophétique? Por que estamos a falar da bênção profética? Le mot prophétique est lié avec le futur. O conceito profético está com um laço ligado ao futuro. Le mot prophétique est lié avec l'avenir. O conceito profético está ligado ao futuro. Et Jacob dit, e o Jacó diz: approchez-vous de moi. Aproximam-se de mim. Et je vais vous annoncer. Vou vos anunciar ce qui va arriver dans la vie de aquilo que chacun. vai acontecer na vida de cada um de vocês. C'est dans la pensée de la Bible. Consoante ao pensamento da palavra de Quand Deus. Dieu parle à une personne, E quando Deus fala numa pessoa, Dieu regarde le futur de la personne. Deus veja o futuro dessa pessoa. Quand Dieu parle à une personne, E quando Deus fala numa pessoa, il parle par rapport à votre futur. Ele está falando consoante o teu futuro. Nous avons 3 temps. Temos 3 tempos. Le passé, Temos o passado, le présent o presente et le futur. e o futuro. Mais le Dieu de la Bible, Mas o Deus da il est Bíblia, le Dieu du futur. Ele é Deus do futuro. Et quand il parle, E quando Ele il fala, parle par rapport au futur. Ele fala consoante o futuro. Alors, au moment où la parole de Dieu vient, E o momento que a palavra de Deus vem, et qualquer chose à laquelle penser, et ça penser moins négatif. pode ser que o teu pensamento é negativo. Et qualquer chose à laquelle présent et d'autres examination. Pode ser que o teu presente está cheio da derrota. Mais ce matin, Mas essa manhã, Dieu veut s'adresser à toi. Deus quer dizer algo para o teu futuro. Et je viens annoncer la E parole. eu venho anunciar a Que palavra le futur de ta vie de que o futuro da tua vida sera meilleur que le passé de vai ta vie. tornar melhor que o teu passado. Et la Bible déclare, E a Bíblia está a declarar: vaut bien la fin d'une chose é melhor o fim de uma coisa que son que o commencement. seu princípio. Attends à passer, Que seja no passado, au moins que ma déception. tiveste decepção. Attends à présent, Que seja no nous presente, sommes vivre mes échecs. estás a viver Mais je derrotas. vais vous annoncer des Mas choses venho te anunciar coisas qui vont changer ton que futur. vão transformar o teu futuro. Et ton futur sera E meilleur. o teu futuro tornará cada vez mais Est-ce que vous melhor. pouvez encore amen? Será que alguém pode dizer amém? Regardez la vie de Jésus. Veja a vida de Jesus. Il est né parmi les brebis. Ele foi nascido no meio das ovelhas. Mais aujourd'hui, Mas hoje, il est assis sur le trône. ele está sentado em cima do trono. Peu importe le passé, Pode ser qualquer o teu peu passado. importe ce que tu as connu. Pode ser o passado que Mais conheceste. je viens t'annoncer un Mas futur eu meilleur. venho te anunciar um futuro melhor. Un futur meilleur. Um futuro melhor. Et si tu crois la parole, E se estás a acreditar na palavra, tu peux dire pode Alléluia. dizer aleluia. Oh, Deus. Un futur meilleur. Um futuro melhor. Montre-moi le gamin. Será que eu diz amém? Je vais que ma boue pour aller. Aplaudimos pela glória do Senhor. Un futur meilleur Um futuro melhor pour l'église tyranne. é para a igreja tirana. En français, Balobaka. Em francês diz-se: Après la pluie vient le bon temps. depois da chuva vem bom tempo. Un jour nouveau se lève. Un jour nouveau se lève. Um dia novo vai se levantar. Et Dieu fera des choses nouvelles. E Deus vai fazer coisas novas. Montre-moi le gamin. Será alguém diz amém? Alors, au premier point de vue, No nosso primeiro ponto, quelques observations. algumas observações. La première observation, A primeira observação c'est que, conformément à l'ordinateur, é que, consoante o computador, la tournée du ordinateur, eu vos perguntei esse computador. et l'on connaît les oranges et yango,
valeur. O que é que está a tornar um computador valioso? Et là, on va rendre l'ordinateur Ele valeur. está a fazer o valor do Et ça computador. dit pas le domaine du programme que logiciel. É aquilo que estamos a chamar do logístico ou a parte da programação. Et ça dit programme que logiciel sont comme l'ordinateur de valeur. É o programa que consta dentro do computador que faz o seu valor. Et ça dit dans le programme sous E tem alguns programas et ça fait plus cher que l'ordinateur. que são mais caros, mais do que o próprio computador. Parce que ça dit des programmes et comme ça, ordinateur n'a pas. Porque é um programa que torna o computador valioso. Alors, le ordinateur, E da forma que o computador à côté de ça, et là, de mon côté, não pode fazer nada il va y avoir un programme de Jamaica. fora do programa que está dentro dele, Et chacun, a derrota est réussi dans la vie de mon e dos. também o êxito na vida de uma Et pessoa. ça est lié dans ma parole prophétique. Aleluia. Está ligado às palavras que foram profetizadas acerca dessa pessoa. Je veux que vous me compreniez. Eu quero que vocês me entendam. L'ordinateur est ici. O computador está aqui. À côté de ça, les gens vont monter le banc programme. Não pode fazer algo de especial fora do programa. Ce qu'on va dire travailler dans l'ordinateur, Se iniciar a trabalhar com o on computador, continue le programme, il y a évité. vai entrar dentro de um programa que ele não reconhece. L'ordinateur a quand même évité le O programme. computador vai te dizer que ele não reconhece. Alors, le corps ordinateur, Conforme o computador à ça que l'on monte le banc programme, não faz uma coisa fora do programa, échec dans la vie de mon. a derrota na sua vida, Réussite dans la vie de mon. o êxito na vida da Et ça pessoa, dépend de ma parole, está depender das de palavras, ma déclaration. das declarações Et le moment de la vie de que foi dita na vida dele. Aleluia. c'est là que dit, Isso significa bateau pour réussir dans la vie. as pessoas que estão a ter êxito na vida Pas ça meilleur que bateau pour échouer. não são mais melhor que as pessoas que estão a ter derrota. Bateau pour échouer. As pessoas que estão a ter Pas derrota ça ma bête pour les não bateaux. são mais culpados ou muito mal que as pessoas estão a Les ter êxito. choses dépendent. Mas tudo está a Mais depender ma lobanie est le das moment de la vie. palavras quais são que foram ditas na tua Et vida. ce matin, comme E fait, essa manhã, como pai, dans une mission, mi e base. tem duas missões. La première mission, A primeira missão dans une mission, il y a quoi annuler. tem a missão de descartar Ma lobanie est négative et le moment de la vie. todas as palavras negativas que foram pronunciadas na tua Mais vida. dans une mission, il y a qu'on proclamer E les tem paroles a de segunda la vie. missão de programar a bênção na tua vida. Autrement, le amen. Alguém será aqui também, Selon la Bible, consoante a Bíblia. maudire une personne, Seja amaldiçoada a pessoa, c'est proclamer cette personne a échoué. e de programar que essa pessoa tenha derrota. Selon la Bible, Consoante a Bíblia. bénir une personne, Abençoar uma pessoa, c'est proclamer cette personne a reçu. aí é programar essa pessoa para ter êxito. C'est là que dit, Isso significa une personne déjà bénie dans la vie, uma pessoa já abençoada na sua à vida côté qu'on va en échec, pode iniciar na derrota, mais à côté qu'on a réussi. mas a sua finalidade é o êxito. Parce que c'est une personne É porque é uma pessoa abençoada. donc on a Joseph, Conforme José a banni dans l'échec, iniciou com a derrota, dans la e citerne, colocaram na a cisterna, dans la e prison, colocaram na mais on prisão. a béni, Mas conforme é abençoado, dia à côté de la croix. ele entrou no trono. Yes, aleluia. Autrement, le amen. Será que eu vou dizer? Mais une personne qui n'est pas bénie, Mas uma pessoa que não é abençoada à côté qu'on va en succès, pode iniciar com sucesso, mas depois vai ter a derrota. le cas, il y a l'autre. Conforme o estado de Lot. L'autre a banni le O succès. Lot iniciou com sucesso. Azana bonjour, Ele tinha azana moisi, ele tinha mulher, azana ba richesse, ele tinha riqueza. mais souvent dans moi, Mas afinal, moi c'est comme les bangs à moi, a mulher tornou pedra de sal, azana zéro. ele tornou nulo. Parce que moi, azana nana. Será que alguém está me acompanhar? Quand vient pour tout le monde, tout le monde les doigts d'arrêt. Não fica de odiar uma pessoa que está feliz ou que Même está un bem. millionnaire, Que seja les milionário, doigts vérifiés. mas é melhor Est-ce verificar. qu'Azana béni de Dieu? Será que é abençoado de Deus? Quand on peut devenir millionnaire sans être béni de Dieu. Pode tornar milionário, mas sem ser um abençoado de Deus. Mais ce que Azana béni de Dieu, Mas se é um abençoado de Deus, un jour, dia à beaucoup de malheureux. vai tornar, se não é abençoado de Deus, não é? À beaucoup de malheureux. Ele vai tornar uma pessoa maldizada. Enquanto que a Bíblia declara, C'est la bénédiction de é a l'éternel. bênção do Eterno que Et enriquece. il n'a pas suivi le chagrin. Nunca vai se tornar com chagrino ou lágrimas. Autrement, le amen. Será que alguém diz amém? Sans le mot, Pode faltar tudo. sans le million, Pode faltar milhões. Pode faltar carro. Pode faltar mais ça va casa. pas présenter le Mas mot. ficar com a bênção de Deus na tua vida. Aleluia.
Parce que ele vai mudar. Porque a bênção de Ele Deus só bota mandar na vida. vai fazer nascer casa na tua vida. Vai fazer nascer casa na tua vida. Oh, aleluia. Est-ce que tu veux mettre ma main au Père? Ah, será que eu posso aplaudir por você? Quando vier mon tempo na outra monde. Não pode odiar uma pessoa daquilo que está a ver no presente. Et c'est mon moto de colonne hier, à dans les pas mourir prophétique. Bem-aventurada a pessoa que está com a bênção profética na vida dele. Donc mon ami, ça? Deuxième point. O segundo ponto. Auprès de qui recevoir la bénédiction? A quem devemos beneficiar da bênção profética? Et pas y en a ni au bout que soit les femmes. A quem ou de quem podemos beneficiar dessa bênção profética? On reçoit la bénédiction prophétique auprès d'un père. Beneficiamos da bênção profética Auprès d'un père. perante pai. La seule personne qui peut bénir ta vie, A única pessoa que deve abençoar a tua vida c'est un père. é pai. Amém. Seulement le père. É somente pai que abençoa. Et vous devez savoir E vocês devem reconhecer que tout chrétien a trois pères. que todo cristão tem 3 pais. Premièrement, O primeiro, il y a le Père céleste, tem o Pai Celestial, comme Dieu. como Deus. Dieu est notre Père. Aleluia. Deus é o nosso Pai. Et c'est la première personne E é a primeira pessoa qui a le pouvoir de nous bénir. que tem o poder de nos abençoar. Parce qu'il est notre Père céleste. Porque Ele é o nosso Pai Celestial. Montre-moi le Amen. Será que alguém diz também? Et la Bible dit, E a Bíblia diz, c'est la bénédiction de é a l'éternel. bênção do Eterno que enriquece. Quand vous voyez dans Matthieu 6, Quando vejam Mateus 6, à partir du verset 9 et 10, a partir do versículo 9, le Seigneur dit, o Senhor diz, quand vous priez, quando estão a orar, Boloba, tem que dizer, notre Père qui est aussi. nosso Pai que está no céu. Dieu est notre Père. Ele é o nosso Pai. Montre-moi le Amen. Amém. Romain le dit, O Romano diz, le Saint-Esprit o Espírito Santo, rend témoignage à notre esprit ele dá um testemunho ao nosso espírito que nous sommes enfants de Dieu. que somos o Filho de Deus. Dieu est notre Père. Deus é nosso Pai. Nous disons Abba Père. Não digamos a papai. Par la croix de Jésus, Pela cruz de Deus, nous sommes enfants de Dieu. nós somos o Filho de Deus. Será que podemos aplaudir para o nosso Deus? Deus é o nosso Pai. Aplaudimos para o nosso Deus e o nosso Pai. Glória, 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 glória. Aleluia. Conforme ele é Pai, ele é a primeira pessoa que tem o poder de te abençoar. Et la Bible dit, E a Bíblia diz, c'est la bénédiction de l'éternel qui arrive. é a bênção do Eterno que enriquece. Vous dites le Amen. Será que alguém diz amém? Deuxième Père, O segundo pai c'est le Père biologique. é o pai biológico que te nasceu. Ton Père biologique, O teu pai biológico, Moto Oyabotio. aquele que te nasceu. Donc nous sommes dans 1 Samuel 17, Você vê no livro 1 Samuel 17, à partir du verset 55 à 58. a partir do versículo 55 até descer embaixo, Quand David a commis Goliath, quando o Davi matou Goliath, roi Saül o rei Saul, a tout dit David comme on a dit. ele perguntou, Non, non, pergunte. o que foi? A tout qui était Ele não perguntou, você é filho de quem? non, a tout qui était comme on a dit. Ele não lhe perguntou qual é o teu nome, Mais a tout qui mas ele lhe perguntou, osa moi na yana. você é filho de quem? Aleluia. Ton Père, Teu pai c'est ta référence. é a tua referência. Aleluia. Vous demandez le Amen. Será que ela pode dizer amém? Et le Père biologique O pai biológico a donc déterminé está determinado passé et vie. o passado da tua vida. Histoire n'a yo passé et vie dans mon A tua história, o teu passado, de toda a tua vida. référent. A referência é o teu pai. Et na espace wana, E naquele espaço, depuis mon collègue au Kodama, diz no dia que foste nascido, dit mon collègue au Yamaye, até no dia que vieste a colher Jesus, maloba nyonso, a todas as palavras o fait biologique non que koloba. o teu pai biológico vai falar, Et ça n'a fait la vie. tem efeito na tua vida. Bon, demande le Amen. Será que alguém pode dizer amém?
Donc, troisième père, O terceiro pai c'est le père spirituel. é o pai espiritual. Le père spirituel O pai espiritual détermine ton avenir. determina o teu futuro. Amém. Le père spirituel O teu pai espiritual, détermine ta destinée. ele que determina o teu destino. Ce matin, dans 1 Samuel 9, Se ler 1 Samuel 9, un jour, dia, il y a un jeune homme qui s'appelle Saoul. tinha jovem que se chamava de Saul. Alors, Anès, Os fiéis, as ovelhas, il y a père biologique na yeba pour o seu pai biológico, et père biologique à Saoul comme le Christ. o pai biológico de Saul foi Cristo. Será que ele pode dizer le père biologique o seu pai biológico, a dit que Saoul a quelque chose comme Anès. ele mandou o Saul para a procura das ovelhas. Saoul a salé 3 jours comme Anès. O Saul fez 3 dias à procura das Avant ovelhas. de Anès était. Não encontrou as Mais ovelhas. ça Anès il y en a. Só as ovelhas Et dele. Anès il y a père biologique. São as ovelhas do pai biológico. Comme on est Christ. Ele se chamava de Cristo. Alors, quand on a salé 3 jours à Moïse, Quando fez 3 dias sem ver, alors il tourne comme nous ensemble. agora vamos procurar o homem de Deus. Parce que il y a beaucoup de Saoul assez à Bumbi. Porque o Saul também foi perdido. A zona de Tuda que eu acho que Ele não sabia mais de onde viemos e de onde estamos aí. tourne comme nous ensemble. Vamos procurar um homem Porque de Deus. Allah qui s'habille son Para que terrain. o homem de Deus nos mostrar o Bíblia caminho. declara. A Bíblia declara: Confiez-vous à l'éternel. tem que confiar ao Eterno. Vous serez affermis. Vão ser Et confiez-vous aux e prophètes. confiar a profetas Vous e réussirez. vocês vão ter êxito. Baluki nous ensemble. A procurar o homem de Et Deus. ça y est, beaucoup dans le monde. E se encontraram com o homem de Deus, Comme on est Samuel. que foi chamado de Samuel, Le père spirituel. o pai espiritual. Vous demandez le Amen. Será que alguém pode dizer amém? Par la fille à David, il y a Saoul. Destrutivo da vida do Et puis Saul. mon collabore dans ma Até no dia que foi il nascido. est dans mon corazon, le Babanès. Até naquele dia a procura das ovelhas. Influence qui a vu d'ailleurs les autres dépendent de la père de A l'autre. sua influência da sua vida estava dependendo do seu pai Mais biológico. mon collabore dit à Mas Samuel, no dia que se encontrou com Saul, le père spirituel. se encontrou com o pai espiritual de Samuel a Samuel. réussi. O Samuel lhe diz: Anès est à que as ovelhas do teu pai Voici dans mon ami. já foram vistas. En d'autres termes, Numa outra forma, influence qui a fait biologie dans le sou qui a a influência da vida da declaração do teu pai biológico está limitado aqui. influence est sou qui a. A sua influência já está acabada Avec agora. pendant de l'eau, A partir de hoje, l'eau comme là. escuta Maloba oyo koloba na yo. aquilo que eu vou dizer Pendant aqui. de l'eau, A partir de hoje, venir na yo. o teu futuro Et pour dépendre não vai na depender koyebisa yo. das palavras que eu vou Le dizer. père biologique O pai qui biológico, détermine le passé, ele determina o mais passado. le père Mas spirituel o pai qui espiritual, détermine ta ele destinée, determina o teu qui destino. détermine ta vie, Ele determina a tua vida. qui détermine ta promesse. Ele está determinando a tua Il promessa. va te donner des Ele orientations. vai te dar orientação. Ayer si Saoul, Ele diz ao Saul: Anès passé par mon ami. as ovelhas já foram Mais Dieu encontradas. quand l'a dit, Mas escuta-me agora. Quando vai sair daqui, on va querer les morceaux. vai em frente. On va couper la coupe à vos prophètes. Vai encontrar muitos Parce pessoas. qu'on prophétise. Estava profetizando. L'onction prophétique A missão est profética qu'on soit yo. vai te tocar. Parce que la Bible Porque a déclare Bíblia diz: la profondeur appelle la a profondeur. profundeza chama a profundeza. Le Oh, yes. fer épuise le fer. O ferro está L'onction de Dieu ferro. est transmissible. A unção de Deus é transmissível. On va couper dans le prophète. Vai se encontrar com o Et tu vas profeta. recevoir le transfert de E l'onction. vai beneficiar com transferência de unção. L'onction prophétique est qu'on soit A yo. unção profética vai te tocar. E vai iniciar a profetizar. Comment le mot est appelé? Se você sair On daquela va etapa, donner une morceau. vai em frente. On va comme la tombe et arracher. Vai chegar aí no sepulcro do La tombe et Raquel. arracher. No sepulcro do Raquel. On va couper dans la batomie. Vai encontrar duas On pessoas. va dans la lipa. Tem pão, On va dans la main. o outro tem On água. va faire ça. Vão te entregar. Et ça, dans la caméra, il faut qu'il s'allie. Quando essas coisas acontecerem, Ça, là, va changer. Deus vai te On va transformar. faire son moteur, mais yassi. Vai te entregar um novo Mais coração. maintenant, faut bien se E commander. as coisas que vai te Ça, là, il y a fazer, mot. tem que Ça, saber. ça, là, ça, là, yo. Tem que fazer porque Deus Ça, là, está. donc, ouais. E o Samuel Ah, sabe. mani, porque. Iniciou o Dieu, dia là. Ouve, Bazala qui est serviteur, là, y est. eles tiveram como servo. Mais Samuel a côté pour le destiné à Saoul, na Saoul était en présence d'un serviteur. Là. Ele não podia, o Samuel não podia dizer o destino de Saul. Aí ele disse, Saul foi. Ele disse ao Saul: Benjamin un serviteur. Là.
Primeiro, coloca ainda o teu servo Et il y a des secrets de Dieu. há segredo de Deus. Não pode falar isso na missa Não pode se dizer perante as Parce que pessoas. c'est un secret confidentiel. São segredos que são Et ça, c'est la confidenciais. vie, là, yo. Isso precisa um sigilo Et de c'est tua pour vida. nous voir Amen. Será que alguém pode Alors, dizer? quand il a accueilli, E quando ele foi, akutani na makamori. ele se encontrou com essas coisas. Baprofeta bazoprofetize. Os profetas estavam profetizando. Yeye abali koprofetize. Ele também iniciou a Et profetizar. kama bato abali komona ye. Quando as pessoas Depuis depuis quand diz depois Saül a comme que prophète. Saúl tornou profeta. A comme prophète. Ele tornou Parce que profeta. akutani na père Ele se spirituel. encontrou com seu pai A espiritual. comme prophète. Ele tornou Parce que profeta. mon demande a orienté. Porque uma pessoa lhe orientou. L'onction de Dieu. A honra de Et ça Deus transmissible. é transmissível. La vision. A visão Et ça é transmissible. transmissível. Na vie na yo. Tua vida Okoki koresir yo bokote. não pode ter êxito. Et kozala na moto moko. Tem que ter ser uma Ozo pessoa orienté vie na yo. que está orientada a tua Akopesa vida. ba conseil de Dieu. Que está te dando os conselhos. Et kozala na mentor. Tem que ter aquele casado. Un rebelle akoki koresir te. Rebelde não pode ter êxito. Parce que mon akopesa otolia sa Porque te. ninguém vai te dar o conselho. Et dans la vie. E dentro da Et vida kozala na moto tem moko. que ter uma pessoa Oyo azo orienté vie que de está Dieu. orientada a tua vida. Oyo azopesa ba conseil de Aquele que Dieu. está te dando os conselhos. Est-ce que mon akolo amen? Et pendant mokolo wana. E isto é grande. Histoire ya vie ya Saül A change. história da vida de Saúl mudou. Et Saül est devenu roi en Israël. Saúl tornou rei em Naye Israel. kwa biso lelo. Deixa-me te dizer hoje. Lokolo okutani na nga na ntongo lelo. Como se encontraste comigo essa manhã. Nayebisi yo. Eu te digo. Agnès ya tata na yo bamona. As ovelhas do teu pai foram Mais encontradas. lelo bakama sike kosala Mas malamu. hoje as coisas não vão Lelo acontecer. histoire ya sike ezosala. Hoje a história da tua vida Parce que la vai grâce mudar. de Dieu Porque a graça de Deus descendra dans ta vie. vai descer na tua vida. Est-ce que mon doigt levé amen? Será que alguém diz aí? Que le va amen à bien. Diga amém. Amen à bien. Diga que vai amém. Amen. Diga amém. Amen à bien. Se você quiser, Alors les femmes. glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Voilà la bénédiction prophétique. Olha a bênção profética. Que mon doigt accorde amen. Será que alguém pode dizer? Dans mon cas, il y a eu. No livro de Ruth, Et dans l'histoire de Boaz, il y a Naomi, Boaz, Navi. há uma história de Naomi, Boaz e o próprio Ruth. Boaz a un patron. Boaz foi um patrão. Naomi, Navi, O Naomi e a Ruth madame étrangère. foram estrangeiras. Un couple de base. Elas perderam o marido, viúvas. Ruth est colocée dans la ville. O Ruth foi ali ao ninho da lavra para encontrar alguma coisa. La ville de Boaz. Dentro da lavra de Boaz. Alors, mon collègue Naomi E dia Naomi a eu dit diz o seguinte a Ruth: les autres courants de l'eau et l'eau. hoje eu vou me tornar aventurada. Bon, mengo, il y a Ruth et donc dans Naomi. Aquela bênção de Ruth vai se encontrar com a Naomi. Après, si Ruth va conseil et orientation. Ele deu o conselho e a orientação. Alors, il faut la main. Diz agora: banha-se, Faut la bien. tem que se banhar bem. Il y a mis parler. Segundo, La table est en bien. tem que usar roupas Il y a mis limpas. ça. Terceiro, Ça pas fait bien. tem que colocar um bom perfume. Il y a mis né. Quarto, Elle est dans la Boaz. vai na casa de Boaz. Pour là, dans mon tout. Não dorme na cabeça. Là, dans ma Aleluia. peau. Dorme aí nas pernas. Amém. Et Ruth a eu aussi. E depois, o Ruth diz o seguinte: Na não, coisa da minha solu. vou fazer tudo que me orientaste. Mon toit pas mon là-bas. A pessoa que está sendo abençoada Et ça, pour les autres, c'est la haute faire. é aquele que está a fazer aquilo que o pai espiritual está lhe orientando. Vous tout le monde a bien, hein? Amém. Les autres, bateau la Zaria. Hoje, essas pessoas aqui Alors, comment vous pouvez vous côté? não tornaram assim sozinhos. Fernando, on trouve ça, non. O homem de Deus, Fernando, acabou de falar aqui, À travers lui. é através de uma pessoa. Les femmes voulaient y aller dans le village. A bênção vem no caminho de uma pessoa. Élévation y aller dans le village. A exaltação vem no caminho de uma pessoa, certamente. Vous tout le monde a bien? Será que eu vou dizer amém? Et pour terminer, E para findar,
Comment recevoir la bénédiction prophétique? Como que devo beneficiar a bênção profética? Premièrement, Primeiramente, il y a 4 principes. há 4 princípios. Premier principe, O primeiro princípio et dans les principes, il y a parole et déclaration prophétique. é o princípio da palavra e da declaração profética. Il faut que vous allez, mon la vie naïe, Tem que ser uma pessoa que na sua vida aussi besoin la déclaration de la parole prophétique. tem que ser uma pessoa na vida que já beneficiou de palavras de declaração profética. Parce que le corona. Já pronunciaram algo em cima da sua vida. Parce que tu as un programme prophétique dans ta vie. Já colocaram certos programas proféticos na sua vida. Parce que tu as une déclaration prophétique. Já fizeram declarações proféticas na sua vida. Jacob a réussi à aller. O Jacó diz aos seus filhos: Oya ao. venham aqui, Na Colomba. vou falar Nicolas Mokomo. em cima de cada um de vocês. Tout le monde a dit amen. Será que alguém diz A amém? réussi Ruben. Ele diz ao Rubem: Ruben. Rubem, Eu lá naquele mois là. você deu um íntimo para minha esposa. Na maudit là. Estou a amaldiçoar a tua vida. A maudit. Ele amaldiçoou. Até arriver à côté retraite. Que seja o Rubem ir no Até à côté retiro, université. que seja ir na faculdade, Até maudit. está amaldiçoado. Na loi qui est bandée. Falei no Pour princípio: maudire Moto. amaldiçoar uma Et ça pessoa pour proclamer Moto un échec. é programar uma pessoa para ir na derrota. A maudire Ruben. Ele amaldiçoou o Rubem. Après Joseph. Depois chamou José. A nommé Joseph. Disse José: Aux alliés étaient l'indéto avocat. eis uma parte, uma porção do pau que vai ser cortada. Mais si quand on voit, Mas de onde vai ser deitado? il faut Vai nascer. oh, le rejeton d'un arbre perdu. É ele que foi deitado. Et à moi, le monde Joseph, hein, Por isso não veio quand il José. est dans la famille, Lhe cortaram com a família va déquiller. depois de Mais vender. si quand il est là, Mas de onde foi? a comme premier ministre. Ele que amém. Palavra do seu pai. Troisième secret, O terceiro segredo: l'onction d'huile. a unção da azeite. Dans 1 Samuel 16, 1 Samuel 16, verset 11 à 13. no versículo 11 até Bible 13, le dit, a Bíblia diz: le prophète Samuel o profeta a vu Samuel le secret en poutre. pegou aí um chifre de A azeite, touché le moteur qui est en cabinet colocou em cima da cabeça do et leão, l'onction de Dieu descend. e a unção de Deus desceu. Quatrième secret, O quarto segredo: l'offrande. a oferta. Tout le monde le dit amen. Amém. L'offrande, c'est un signe d'alliance. A oferta é o símbolo da aliança. Saül, O Saul, dans la, avant que le prophète de Dieu, quando está aí à procura do profeta de Deus, a MC serviteur d'ailleurs, ele diz no seu servo: nous autres que le ensemble. estamos a ir à procura do servo de Deus. Mettez vos mêmes amis. Mas vamos levar aqui. Parce qu'on ne peut pas aller chercher la bénédiction même vie. Não podemos ir à procura da bênção mãos abanadas. Une bénédiction sans offrande et sans Uma bênção sem oferta não tem efeito. parce que Dieu fonctionne avec l'alliance. Porque Deus funciona com aliança. Yes. Tout le monde le dit amen. Aleluia. Présenter tout officiellement Para vos apresentar oficialmente le ministre de Dieu, la Galatie consacrée. os ministros de Deus que foram consecrados. Le monde va prendre ici le monde dans nos vies. Ele está apresentando o texto. Elle a présenté tout le monde. Eu quero vos apresentar Et dans sa affectation, on va mise en place. para fazer a apresentação e configurar. Nous na paroisse sur la travail. Cada na paróquia ele vai trabalhar. Alors, sans plus tarder, on fait déjà pasteur E para fazer levantar o pastor Fernando Matou. Fernando o evangelista lá em Boco. Amen. La deuxième message,
Soit levantar. É o pastor. Buda tá. Buda Lourenço Samuel. Buda Lourenço Samuel. Ele vai na máquina. Música própria. Pour le moment, Nesse momento Deus está nos chamando para servir junto comigo nessa obra. na ministère, Nesse ministério, responsável da completamente. responsável somente um, que eu creio. Não nos avale. Vocês são filhos. Não foram nada coisa daquele. O dia em que eu não gostar, Não sabe gostar. o trabalho vai ficar Lelo, onde? o tema da nós é o velho. Meu coração está aberto. A tua bola que não tem na favor de não tem nada. Eu levantei e nos abençoe de todo o meu coração. A bolsa de passe. Eu esqueci do passado Tem na favor de e vos abençoe. todo mundo a trabalhar de alguma maneira. Cada pessoa que trabalha junto com a sua esposa. Vou ver a bola hoje. Casarima.fr vous présente le groupe Royaume Éternel dans Adorons le Grand Roi. Votre DVD est enfin disponible. Adorons le Grand Roi avec le groupe Royaume Éternel, avec des chants tels que Bénis le mariage, Adorons le Grand Roi, c'est votre DVD. Adorons le Grand Roi avec le groupe Royaume Éternel. Royaume Éternel, c'est votre groupe. Un DVD pour toute la famille. Papa, lakisa bana nzela ya nzambe ntango baza na mito. Maman, papa, grand-père, grand-mère, ce DVD est pour vous. Royaume Éternel, un DVD disponible chez tous les revendeurs agréés. Laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux leur ressemble. Adorons le grand roi, Ponalibota Mobile.